Tenho? Vem, me respeita. Olha só. Escalas termométricas, galera. Porra, aqui tu já conhece também, domina o assunto, beleza? Show de bola. O que eu posso acrescentar para você? Primeiro, existem várias escalas na história, tá? Que foram usuais ao longo do tempo. Nós temos quase, tranquilamente, sim, as 10 escalas. Tudo bem? As escalas usuais hoje são Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Todo mundo que fala inglês usa o Fahrenheit normalmente. Os demais países usam Celsius e a escala Kelvin, que é a escala de referência do nosso sistema padrão mundial de unidades e medidas, que é o SI. Tá ok? E por que a escala Kelvin, ela é a escala, foi escolhida para ser a escala padrão do sistema internacional? Porque a escala Kelvin, pode responder, eu estou te escutando aqui, tudo bem? Ela é uma escala absoluta. Por isso, na maioria dos casos, ou quase sempre, quando eu e os meus colegas vamos te explicar sobre escala absoluta e comentamos do zero absoluto, a gente usa como exemplo o zero Kelvin, que é uma escala que faz parte da tua realidade. Beleza? Bom, toda escala, como eu te falei, ela vai medir o grau de agitação. Então, se eu tenho essa agitação aqui qualquer para essa partícula, eu tenho um valor de temperatura em Celsius, eu tenho um valor de temperatura em Kelvin e eu tenho um valor de temperatura em Fahrenheit. E, claro, não necessariamente que esses valores serão iguais. Tipo, eu tenho essa blusa, certo? Essa blusa, ela tem aí que o material dela tá usado tantas vezes e tal, uma blusa importada, certo? Bonita, elegante, simpática, é claro que o conteúdo é muito mais lindo, né? Mas tudo bem, veja bem, calma, concentra, não perde o foco, olha só. Essa camisa, ela tem um custo, certo? Agora, em real, ela custa um número X, em dólar, um número Y e em euro, um número Z. Só que todos esses números estão se referindo ao valor da blusa, certo? 100 euros, 130 dólares, 150 dólares, sei lá, 600 reais. São números completamente diferentes, porque eu estabeleci a leitura em escalas diferentes, saca? Então, mas só que todas elas medem a mesma coisa, que é o valor da minha blusa. Show? Por isso que normalmente você vai estar encontrando números diferentes para medir a mesma temperatura em cada uma das escalas. Por exemplo, o ponto de fusão. Qual é a temperatura de fusão da água na escala Celsius? 0 graus Celsius. A água está congelando ou o gelo está derretendo a um certo grau de agitação, que na escala Celsius isso vale 0, na escala Kelvin 273 kelvins e em Fahrenheit 32 graus. Tudo bem? Números diferentes, pois eu tenho escalas diferentes, mas eu estou medindo sempre a mesma coisa, ao ponto de fusão da água, tá ok? E para o ponto de ebulição, quando a água ferve, né, passa do estado líquido para o estado gasoso, escala Celsius 100 graus, Kelvin 373 e escala Fahrenheit 212 graus Fahrenheit. Certão? Aí tu vai ficar ligado. Primeiro o seguinte, o visu de escala centígrada. Quem são as escalas centígradas ali? Quem possui 100 divisões entre os pontos de fusão e ebulição? A escala Celsius é uma escala centígrada e a escala Kelvin também é uma escala centígrada. Entre os pontos de fusão e ebulição eu tenho 100 unidades. Bom, entre todos os pontos de fusão eu estou medindo a mesma coisa, nos pontos de ebulição eu estou medindo a mesma coisa. Então o que você quer dizer, Guto? Que 0 graus Celsius é o mesmo grau de agitação de 273, que é o mesmo grau de agitação de 32 graus Fahrenheit. E para todo valor que você tiver em Celsius, você vai ter um equivalente em Kelvin e você vai ter um equivalente em Fahrenheit. Números completamente diferentes que medem a mesma parada. Tu não pode errar isso, não pode dar mole, certo? E aí eu quero te fazer o seguinte questionamento. Imagina que eu sempre pudesse falar que temperatura é o grau de agitação. Temperatura é o grau de agitação. O que você entenderia sobre essa temperatura? Do 0 graus Celsius, 0 grau de agitação, 0 água na banda parada.
Se a molécula de água está parada a 0 graus Celsius, o que está acontecendo com as geadas do Rio Grande do Sul a menos 8 graus Celsius? O que está acontecendo com a temperatura média da Sibéria de menos 80 graus Celsius? O que está acontecendo ali? Se 0 está parado, menos 80 está o quê? Parado pra cacete. Me respeita. Estou te ensinando um negócio, na moral, física é linda, estamos juntos. Então olha só, se liga, temperatura é a escala que mede o grau de excitação. 0 graus Celsius não indica que a molécula está em repouso, porque a escala Celsius não é a escala absoluta. Então precisa gravar dois conceitos, certo? Temperatura é uma escala. Agora, como é que eu faço para achar o valor de Celsius, equivalente dele em Kelvin e o equivalente dele em Fahrenheit? Como é que eu faço isso? A gente trabalha com teorema de Thales, proporção entre intervalos, certo? Você não faz semelhança de triângulos. A altura maior está para a base maior, assim como a altura menor está para a base menor. Ah, é isso, Guto? É. Só que tu não vai ter um triângulo, tu vai ter intervalos. Como assim, Guto? Me ajuda. Olha só, eu tenho aqui esse pedacinho do meu termômetro. Eu tenho essa variação de 0 até TC. Tudo bem? Essa variação de 0 até TC é proporcional a essa variação aqui, ó, de 0 até 100. Tudo bem? Assim como a variação de 273 kelvins até a temperatura fictícia, a temperatura que tu quer descobrir, ela é proporcional também ao intervalo entre 273 a 373. Isso aqui seria equivalente a base maior, altura maior, base menor, altura menor. Tudo bem? Show de bola. Para você medir esse intervalo, de 0 até TC você tem quanto? Ah, eu tenho dificuldade de fazer essa conta. Tá bom, eu monto a primeira vez com você. Para saber quantos números eu tenho de 0 até TC, eu precisaria saber quem era o TC. E aí eu faria TC menos 0. Dividido por 100 menos 0. Vai fazendo essa conta aqui já para ir concentrando, beleza? Tranquilaço. Essa proporção tem que ser igual ao do outro lado. Eu poderia pegar o intervalo verde pelo laranja? Poderia. Eu poderia pegar esse intervalo aqui que você não pegou? Poderia. Deixa o que você faça com um termômetro, você faça com outro. E por que você está perguntando eu fazer isso assim? Porque você tem que me respeitar. Olha só. TK menos 273, beleza? Dividido pelo intervalo todo lá, que é o cara de cima menos o cara de baixo. 373 menos 273. Certo? TC menos 0. TC sobre 100 é igual a TK menos 273 sobre 100. Quanto é 100 porque a escala é centígrada? Claro, pô. Tá vendo? Tá vendo como é que tu tá absorvendo o conteúdo? Olha que coisa legal e interessante. 100 dividindo dos dois lados. Passei o cerol. Minha temperatura em Celsius vai ser sempre igual à temperatura em Kelvin menos 273 unidades. Ah, eu sempre confundo assim. Eu nunca sei se é mais ou se é menos. Para com isso. Para. Vai embora. Você tem que pensar sempre o seguinte. A temperatura em Celsius varia como a temperatura em Kelvin. Elas variam na mesma proporção. É 100 para 100, 1 para 1. E o valor em Kelvin é sempre maior que o valor em Celsius. Então, você vai ter que pegar o seguinte. Se o valor em Kelvin é sempre maior, quando eu tenho o valor em Celsius e quero descobrir em Kelvin, eu vou somar 273. Quando eu tenho o valor em Celsius e quero descobrir o valor em Kelvin, eu vou... Falei a mesma merda. Eu vou somar 273. Se eu quiser saber o valor em Celsius que eu tenho em Kelvin, eu subtraio 273. Não dá mole, pô. Pensa física que é mais fácil, física é linda, pô. Agora, Guto, como é que fica essa conversão entre Celsius e Fahrenheit? Olha só, mesma proporção. Tu não pegou esse intervalinho pro todo? Pega esse intervalinho também, comparado ao todo. Cuidado com as continhas para não fazer besteira, tá ok? Então vamos lá. No talento, na saliência. Fiquei assim, ó. Temperatura em Celsius menos 0, você já sabe que é TC. Temperatura nada. 100 menos 0. Igual a TF menos o 32, dividido por 212,
menos 32, beleza? Show de bola. Fazendo isso aqui, tu vai ficar aqui TC sobre 100 é igual a temperatura em Fahrenheit, menos 32 dividido por 180. Tudo bem? A gente vai dar uma simplificada nisso aí, gostosinho, no talento, ó. Dividir por 10 aqui, e eu vou dividir por 2. Por quê? Mais fácil. Porque os números são pares, pô. Todo número par é divisível por 2. E aí tu vai chegar aqui no talentinho a quem? A temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. No limite do talento e da sagacidade. Lembra disso? Show de bola. Quem prefere trabalhar com número decimal, pode pegar esse 9 aqui que está dividindo e jogar para o outro lado, multiplicando pelo TC. Que 9 sobre 5 vai dar 1,8. Ah, Guto, mas eu não preciso multiplicar cruzado aqui não, aqui. Não, é opcional. Quando você multiplica cruzado, você está querendo eliminar os denominadores. Mas tu só quer eliminar, tirar esse denominador do lado de cá. Então tu só vai jogar ele para cá. Tu não é obrigado a jogar os dois ao mesmo tempo, né? Show? Agora, se o cara te pedir a conversão entre Fahrenheit e Kelvin, tu ia fazer a mesma coisa ali, mas tu não precisa. Porque tu já sabe que o TC que está aqui é TK menos 273. Então eu poderia jogar já no talento aqui. TK menos 273 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Tudo bem? Agora, tu só vai tomar um cuidadaço violentíssimo, que é o seguinte. Quando eu uso essas equações, eu estou descobrindo quanto vale o valor de temperatura numa escala em outra. Algumas questões que apareceram derrubando um bonde foram as questões que comentavam sobre amplitude térmica. E aí tu tem que tomar cuidado. Como assim muda amplitude térmica? A variação de temperatura entre máxima e mínima é tanto. Quando eu pego a variação entre máxima e mínima, 25 e 35, a variação de temperatura foi de 10. Só que eu não quero descobrir quanto vale 10 graus Celsius em Kelvin. Eu quero saber quando aqui variar 10, quanto que variou aqui. Isso tem que ficar ligado, certo? Toma muito cuidado com essa parada, tá? Eu tenho lá no forno, a temperatura começa em 25 graus Celsius e vai até 225. A variação foi de 220 graus Celsius. Eu não tenho a temperatura de 200 graus Celsius. Eu variei de 25 a 225. Se o cara te perguntar, a variação de 200 graus Celsius corresponde a quantos graus em Kelvin, certo? O que eu teria que fazer? Pegar a temperatura inicial, descobrir quanto vale em Kelvin, pegar a final, descobrir quanto vale em Kelvin. E aí sim eu tiraria a diferença. Só que no caso do Kelvin, você sabe que a escala Kelvin ela tem 100 divisões. Então a proporção é de 1 para 1, tá? Então se variar 200 de um lado, vai variar 200 na outra. Só na escala Fahrenheit que vai ser diferente. Quando tu falar da escala Fahrenheit, você vai estar falando na proporção de 1 para 1,8. Lembra que eu falei do 1,8 aqui contigo? Tudo bem? Do 9 sobre 5? É esse cara lá. Se na escala Celsius eu tiver a variação de 100 unidades, na escala Fahrenheit eu vou ter 180 unidades. Lembra do forno de 20 para 25? Eu não tive 200 graus Celsius de variação? Aqui eu tenho que ter 180 vezes, 100 para 180. Se 100 é 180, 200, 360. Na escala Fahrenheit nós teríamos a variação ou a amplitude térmica do forno em 360 graus Fahrenheit. Último bizu para fechar. Kelvin, a gente não usa bolinha de grau, justamente por ela ser uma escala absoluta. Isso é uma convenção, não é uma regra, tá ok? Já tivemos questões aí, o ERJ, por exemplo, que a questão colocou grau e a galera tentou anular a prova, tá ok? Mas não é convencionado usar o termo grau para escalas absolutas. Beleza, galera? Fechou? Tamo junto, cola comigo para tirar as dúvidas e a gente se encontra na próxima. Me respeita, porque comigo você sabe, a física é linda. Valeu!